Agradeço a Deus por este momento, pois tem nos dado uma boa semana, saúde perfeita, completa para servi-lo e assim sairmos a anunciar a sua palavra. O reino de Deus, ele está próximo e nós precisamos despertar para a realidade de tudo o que está acontecendo nesta terra. A vinda do Rei Jesus, conforme ele prometeu, se aproxima. Podemos perceber por todos os sinais que estão acontecendo na terra. Meus queridos amigos, a palavra de Deus, no livro de Efésios, capítulo de número 1 e o versículo 1, vai nos dizer a palavra de Deus que Ele nos vivificou, estando nós mortos nas nossas maldades. Eu quero ler um versículo para complementação nesta manhã. Efésios, capítulo 2, verso 1 diz: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. O pecado, ele é o inimigo do ser humano. A palavra de Deus nos fala sobre morte. Nós estávamos mortos em que? Nas nossas práticas de pecado. Quando o ser humano ele está vivendo a sua própria maneira e não conforme a palavra de Deus, a Bíblia chama de uma pessoa morta. Morta em que? Morta no espírito. O seu espírito, ele não está vivendo para Deus. O seu espírito está vivendo em conformidade com o seu pensamento, e não com o pensamento, não com a vontade, no que condiz a palavra do Senhor. Por isso, nesta manhã, tenho chegado neste lugar mais uma vez, agradecido a Deus por este momento, agradecido a Deus por a vida que Ele tem me dado, agradecido a Deus por poder mencionar a sua palavra nesta manhã, deste sábado, onde sempre estou pregando neste lugar a palavra de Deus. Pois bem, meus amados ouvintes da palavra, Jesus ele tem o poder de vivificar. Por que está com ele este poder? Porque vindo Jesus dos céus à terra, ele assumiu esta responsabilidade de ser trasladado desta terra em morte de cruz, para que todos que ouvissem a sua palavra ou pudessem lê-la, compreenderem que ele é o único que veio dos céus com este domínio, com esta responsabilidade de vos trazer a salvação da tua alma. Porque a Bíblia diz que todos estavam mortos em delitos. Quem não comete delitos nesta terra, quem não comete pecados nesta terra. Mas Efésios, capítulo 2, o versículo 1, é o que estou pregando, diz a palavra de Deus, que Ele nos vivificou, ou seja, estávamos mortos, andando na nossa própria doutrina, andando no nosso próprio pensamento, fazendo tudo o que a terra oferece. Mas um dia ouvimos a palavra de Deus, podemos ler a palavra de Deus conforme diz o livro de Apocalipse, capítulo 1 e o versículo de número 3, que bem-aventurado é o que ouve, bem-aventurado é o que lê, e bem-aventurado é o que guarda as palavras desta profecia, porque a vida do Senhor está perto. Qual é a profecia? A palavra de Deus.
Esta é a maior profecia que existe nesta terra. A profecia por meio de Cristo Jesus. Ele foi a própria apropriação pelos nossos pecados, entregando-se a si mesmo. Ele não entregou a outro, ele não trouxe outro mandamento, senão ele mesmo é a propiciação pelos nossos pecados. O livro de João, o Evangelho de João, o capítulo 8 e o versículo de número 32, nos diz a palavra de Deus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 14,6, ele próprio diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Você precisa conhecer a verdade de Deus. Onde está a verdade de Deus? Onde podemos encontrar a verdade de Deus? Nós encontramos na sua palavra. Quem é a verdade de Deus? O próprio Jesus. Ele diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E que ninguém vai ao Pai senão por mim. E porque as pessoas dizem que vai para Deus, que todos vão para Deus? Porque diz as pessoas que Deus não vai lançar ninguém no inferno. E Jesus diz em sua palavra que ninguém vai ao céu, ninguém vai ao Pai, se não for por Ele. Observa, meus queridos, como as pessoas estão distanciadas da verdade, da palavra de Deus. As pessoas não querem realmente obedecer o que manda a palavra de Deus. Cada um procura seguir o seu próprio caminho. Caminhos que diz a palavra de Deus lá em Provérbios, que ao homem parece direito. Existem muitos caminhos que ao ser humano parece um caminho direito, mas a Bíblia diz que o final deste caminho é o caminho da morte. E muitos andam por este caminho, muitas vezes se escusa da palavra de Deus. Outros se irritam quando ouvem a palavra de Deus. Meus prezados amigos, este dia mesmo é dia de salvação para a tua alma, porque ainda estás na terra, ainda tens a capacidade de poder andar, ainda tens a capacidade de poder ouvir, ainda tens a capacidade de poder discernir entre o bem e o mal, entre a salvação e o perdão dos teus pecados por meio de Cristo Jesus. Mas este dia vai passar, este tempo vai se acabar, e cada um irá desta terra com a sua própria carga, com o seu próprio pensamento, prestar contas a Deus. A palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 25, a palavra vai falar de um dia, a partir do versículo 31. Mateus 25, 31 diz a palavra de Deus que naquele dia Ele se assentará no trono da sua glória e acolherá todos de todos os quatro cantos da terra, de todas as nações. E a Bíblia diz que Ele porá uns à sua direita, e Ele chamará de ovelhas, e Ele porá à esquerda, Ele mesmo, aqueles que a palavra chama de bodes ou cabritos.
E ele dirá para os que estiverem à sua direita: vinde a mim, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me destes de comer, eu tive sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me acolheste, eu estava despido e me cobristes. Meus queridos, esta palavra ela se discerne espiritual, como também material. Devemos fazer o bem, devemos cobrir os que estão desnudos, devemos dar alimento aos que têm fome, devemos acolher os necessitados. Mas traduzindo a palavra de Deus pelo espiritual, Jesus está falando de fome da palavra, compreensão para a salvação, está revestido da couraça da justiça, como diz a palavra do Senhor, ter entendimento da palavra para a salvação da sua alma. Portanto, meus queridos, ele dirá aos que estiverem à sua direita: vinde a mim, benditos do meu Pai, possuí por herança um reino que para vocês está preparado desde a fundação do mundo. Porque quando tive fome, deste de comer, tendo sede, deste de beber. Mas, meus queridos, para os que estiverem à esquerda, quem é que vai estar do lado esquerdo, pregador? Meus queridos, à esquerda vai estar os que não quiseram saber de Cristo Jesus, aqueles que não fizeram caso e não quiseram reconhecer todo aquele sofrimento e angústia que ele viveu nesta terra, justamente para salvar, para que as pessoas compreendessem o mistério da salvação, o plano da libertação da sua alma. O seu sangue foi derramado, ele expirou nesta terra, aos olhos de tantos quantos estavam presentes. Você é conhecedor dessa realidade. Jesus veio à terra, Jesus padeceu, Jesus morreu para salvar, porque não havia, meus queridos, nenhuma necessidade dele deixar o seu trono de glória, juntamente com o seu Pai lá no céu, e vir a esta terra, padecer nas mãos dos malfeitores. Mas o que hoje para alguém não é importante, naquele dia terá grande importância. Porém já não poderá fazer nada mais, já será tarde demais. Mas hoje é dia de salvação, hoje é dia de escape para a tua alma. Escapa a tua alma, recebes a palavra de Deus, procura uma igreja, vai servir a Deus nesta terra, vai amar a palavra de Deus, vai fazer o que Ele tem mandado que faças nesta terra. Se nós permanecermos na palavra, como diz as Sagradas Letras, como diz a palavra de Deus, Mateus capítulo 25, em diante a Bíblia vai falar dos talentos